E aí, minha galera, salve, firme e forte. Forte abraço a todos aí. ONG Bio Brasil. Galera, esse vídeo nós vamos pegar um pouco pesado aí no assunto aí e vamos falar aí um pouco aí quanto à questão da MBL. Basicamente esse vídeo, esse assunto é baseado num vídeo do Dom Sandro. Eu não sei se vocês conhecem. Eu indico o canal do Dom Sandro para vocês aí, para quem quer seguir, né? Para quem quer ter uma ideia sobre leis, né? Sobre pontos de vistas aí. Você é um camarada experiente e que já está um tempo aí na plataforma aí, passando aí seu ponto de vista aí através de fatos, né? E acontecimentos na realidade dos relacionamentos. Uma outra coisa, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o próprio presidente da República passa por processos, né, relacionados ao femini. Aquele camarada da Caixa, né, me parece aí que era o presidente da Caixa, não vou me recordar o nome dele agora. Ele está sofrendo aí diversas acusações aí relacionadas a assédio e também aí tantos outros assuntos aí na qual aí o femini vem devastando, né, a vida dos homens, né, principalmente aí dos escravocetas, daqueles que não percebem a realidade e fica ali, se põe à prova, né. Então a realidade é daí para pior. Então, falando aí do vídeo do Dom Sandro, o que acontece? Sobre a MBL, Movimento Livre, MBL, Movimento Brasileiro Livre, né? É tipo uma espécie, cara, de um partido. Depois vocês procuram aí, né? E nesse vídeo do Dom Sandro, eu vou deixar o link aí na descrição, aonde que a galera faz seu movimento político, e a galera estava retratando aí sobre a questão aí dos MGTOWs, né? É como se fosse mesmo, eles falam, né, que é uma ideologia. Então eu vou deixar o link para que vocês assistam o vídeo aí do Dom Sandro, né? Mas eu vou propor as minhas ideias aqui no vídeo. Vou propor a ideia do incômodo dos MGTOWs, qual que é o incômodo que o MGTOW causa na sociedade. Com o homem que segue seu próprio caminho, ou solteirão convicto que seja, né? Pois ele começa a sair aí da massa de manobra e começa a seguir o seu próprio caminho, ficando livre assim das leis, quase que aí 100% aí, dependendo do nível de MGTOW que o camarada for aí, ele fica muito livre dessa questão. Então o vídeo do Dom Sandro fala basicamente isso, né? Onde ele pega um vídeo também aí numa dessas reuniões aí dessa MBL, esses movimentos políticos porco, né? E o que acontece? Onde que um camarada ele fala aí que esses homens, né, os homens que seguem seu próprio caminho, ou com o solteirão convicto que seja, ou alguém que expõe as leis, expõe os fatos, né, tanto através da mídia, que porcamente, né, através da mídia, e muito mais ainda real aí através dos fatos a qual a gente tem visto aí. O que acontece? Eles estão preocupados, né, com a questão da humanidade acabar, dizimar a humanidade, né? Como se os MGTOWs aí fosse o grande problema, né, da humanidade, né? Como se através dos MGTOWs, né, fosse aí causar aí esse hecatombe aí de dizimar a humanidade, ao ponto, né, de conversa tosca, né, de conversa sem argumento, né, e os caras sempre usando a mesma ideia, né, retratando como se fosse uma ideologia, né. Eu basicamente não sigo, né, eu pessoalmente não sigo grupo de ideologia nenhuma, não tô nem aí para isso. E a única coisa que eu faço é seguir meu próprio caminho. Eu acredito que a maioria das pessoas aí que se denominam MGTOW aí, ou solteirão convicto, segue
a sua própria convicção, a sua própria caminhada, né? O seu próprio caminho, o seu próprio trajeto. E a MBL nada mais do que é aí um movimento político, né? É um movimento político aí de, se eu não me engano, aí é de direita, né? E que MGTOW tem a ver com... Embora tenha alguns níveis de MGTOW aí que se envolvam, né, nessa questão, né, de pôr a bandeira e aquela coisa. Eu me desculpe falar, galera, mas eu acho desnecessário e perca de tempo, né? Perca de energia, tempo perdido, ideias perdidas, né? Porque esse sistema latrinoso, né, com relação às leis, genocêntrica, misândrica, essa coisa que a gente está cansado já de, meio que cansado de ouvir, ela sempre vai continuar, né? Então, a preocupação, qual que é o propósito desse vídeo aqui? Relatar sobre a preocupação dessas pessoas, né, que estão preocupados com a sociedade, né, com a humanidade, né? Se você for pôr na ponta da caneta, o que o ser humano já fez com a natureza? O que o ser humano faz com a água? Com a água que ele bebe, né? Com a água que ele usa diariamente, né? O que o ser humano em grande escala, isso, né? Em grande massa, né? O que ele faz, o que ele já fez com a maioria, né? Com boa parte das coisas naturais, né? Tanto dos animais quanto das plantas, da natureza em si. O que o ser humano já fez, né? E com relação a relacionamentos, quem está dizimando e rebentando com a humanidade são pessoas, né, que se envolvem, se relacionam, né, sem ser amadurecidas o suficientemente para suportar uma relação até o fim de sua existência, né? A hora que chegar ali o final de um e de outro ali. Então as pessoas se casam e se dão em casamento simplesmente por uma questão, né, de egocêntrica e acaba aí esquecendo aí aquilo que pode vir a acontecer, aquilo que pode ser criado, enfim, né? Tudo isso pode acontecer aí em decorrência do relacionamento. Então as pessoas, né? Eu conheço mulher, por exemplo, que tem 5 filhos cada um, com um pai diferente, né? Assim como conheço também homens que têm 4 filhos, cada um com 3 mulheres, né? Então assim, será mesmo aí que são a dizimação da humanidade está mesmo na base aí? Será mesmo aí o ponto da questão? Será os MGTOWs e os homens que seguem seu próprio caminho, ou solteirões convictos? Será por causa disso que a humanidade irá dizimar? Muito pelo contrário, porque a sociedade está num extremo sexualista de liberação tão fodida, tão avançado, que acontece o seguinte: como começa a faltar homem no mercado, né? Homens, né? Porque um homem que segue seu próprio caminho, esse cara ele tá mais que preparado para casar. Só que ele opta por não fazer isso. Ele opta por seguir a sua vida livre, né, de qualquer enganação, né, de qualquer problema aí relacionado aos relacionamentos, ao Estado principalmente. Então esse homem, ele é muito mais preparado para casar, ele é um cara muito mais preparado para se relacionar do que esses camaradas e essas mulheres aí, né, que simplesmente pelo desejo, né, pela vontade, pela libido, né, descontroladamente se envolve um com o outro, ocasionando assim, né, um descontrole na humanidade, né? Aí cresce filhos mal criados, né, filhos mal educados, né? Filhos sem pais, na maioria das vezes é sem pai, raras vezes aí sem mãe, e quando tem é só uma presença física, não se né, um pai ou uma mãe assim de verdade, né, como vamos dizer assim que antigamente. Então o futuro da humanidade, né, a dizimação da humanidade, isso não está, a base dela não está no MGTOW, né? Até porque os MGTOWs eles existem há muito tempo, né? A questão da sigla aí tá vindo aí de um tempo para cá pela questão da internet, da informação correr aí em tempo real muito mais rápido, mas os MGTOWs, os homens que seguem seu próprio caminho, eles não atingem
é muito essa questão. Quem fode e acaba com a sociedade são as pessoas imaturas, né? Por exemplo, aí, esses casos aí, por exemplo, desses processos aí dessas pessoas, porque esses processos não ocorreram antes, né? Então é um tempo de política, né? MBL, por exemplo, está relacionado à política, né? Eu, por natureza, nós temos assim um ponto político. Mas a gente, né, eu mesmo no meu caso, e eu sugiro aí a galera aí que segue seu próprio caminho, saber sobre política, mas não se envolver com política. Política não é a solução. Política sempre foi, sempre vai ser e sempre será o problema. Então, nesse vídeo do Dom Sandro, né, o Dom Sandro lá especifica bem, contesta, né, refuta aí essa galera aí desse movimento livre aí, né, porque de livre não tem nada. Você tá no meio político ali, por exemplo, de liberdade você não tem nada, né? Você está nas mãos de uma ideologia. Aquilo sim é uma ideologia. Modo de vida, seguir o seu próprio caminho, MGTOW, não é uma ideologia. É simplesmente aí um estilo de vida, né? É um modo de vida a qual a pessoa segue seu caminho aí, saindo sempre do problema alheio, né? O camarada ele vai se preocupar ali simplesmente com seus problemas, né, diários, cotidianos, né? E isso já basta, já é o suficiente, né? Talvez que aí para ele resolver, né? É uma forma mais acessível para ele resolver. Agora imagina você acoplando outros problemas em sua vida, principalmente dentro do relacionamento, porque quando você vai se relacionar, você aí eleva ao quadrado aí suas responsabilidades e, consequentemente, também os seus problemas irão se elevar ao quadrado, irão aumentar, duplicar, triplicar, quadruplicar e etc. Você entende, meus camaradas? Então, o futuro, né? MBL, nós não temos nada a ver com MBL, né? Nós não temos nada muito, nós não é muito aliado à política, né? A gente já estamos num estágio aí, por exemplo, da questão mesmo de uma sobrevivência, aonde o mundo está sendo dizimado pelas pessoas incompletas e imaturas, né? Pelas pessoas que têm a visão materialista. E os MGTOWs, né, de certa forma, por ser muito informativo, né, por estar muito em alta dentro de uma informação, dentro das plataformas de redes sociais, principalmente no YouTube aqui, ocasiona esse tipo de assunto, né, gera muito assunto, não só esse assunto, mas diversos outros assuntos, né, onde que as pessoas elas começam a se indagar, né, se indagar de forma automática, né, porque elas na verdade nem sabem o que está acontecendo, pois eles nem sabem o que é MGTOW, né, eles declaram MGTOW como ideologia, grupo. Eu não converso com ninguém, né, cara, tipo, né, nós não se encontra aí, nós não faz movimento, né, não faz auê, alarde, barulho, né, nós não segue o efeito manada. Então, galera, é uma questão que não é para nós nos preocuparmos, é uma questão para ficarmos assim só de orelha em pé, né, sempre nos assuntos que estão rolando, né, e ver toda, né, esses acontecimentos e fatos aí mediante as cagadas da humanidade, da sociedade, né? Eu não tenho nada com isso, né? Quem tem é a sociedade, e se a humanidade vai dizimar ou não, eu não tô nem aí, eu tô um pouco me lixando para isso, né? Por mim pode cair um meteoro aqui hoje, eu não me importo, você entende? Então, quem dirá eu preocupado com a sociedade, né? No meu canal eu mostro para vocês, né, como você faz aí para você ficar mais distante, né, de multidão, de meio social, né, de questões políticas, né, de grupos, festas,
né, curtição, essas tranqueiradas toda, eu sempre vou sugerir para você afastar isso. Eu sempre vou sugerir para que você siga a sua caminhada. Você quer fazer diferente disso, que faça, mas tudo tem consequência. Até para um homem que segue o seu próprio caminho, tem a sua consequência. Isso para um homem que é convicto. Então, eu vou deixar o link aí do vídeo, né, do Dom Sandro para vocês, né? Aí vocês pesquisam aí o que é MBL, né? Isso é um movimento político, né? Que eu sei dizer para você aqui, é um movimento político livre aí, né? Brasileiro aí, né? E sobre a questão, né, cara, de como está incomodando, né? Mas as pessoas, elas não estão, ao mesmo tempo que elas demonstram essa preocupação em ideias, né, elas não estão muito preocupadas em atos, né? Elas continuam com as suas vidinhas, né, medíocres, continuam com as suas vidinhas, né, de likes e dislikes, né, de rede social, de falar bonito, de conversar bonito e querer ensinar o outro, mas não se faz nada, né? Simplesmente se casam, se dão em casamento, né? E é muito mais fácil você culpabilizar e responsabilizar, né, alguém por isso, né? Vamos culpabilizar porque o pessoal, eles não tá conseguindo achar fraqueza nos MGTOW. Então o que acontece? Vamos formatar como uma ideologia, assim a gente rende assunto e joga a culpa, né, nos MGTOWs, né, na decadência da humanidade. Meu amigo, eu quero que dane-se humanidade, sociedade, né? Tô um pouco me lixando, né? Humanidade, sociedade já detonou e vem detonando tudo. Tanto quanto a natureza, como a si próprio, como a sua própria natureza. Então, para os MBLs aí, né, que estão preocupados aí com honk, com a sociedade, né, com a decadência, né, com a desmação da a humanidade vai acabar, né? Forte abraço para eles, né? Que eles possam fazer esse papel de dar continuidade, né, na sua escravocetagem e manginice, sendo um boi de sangria, né, sendo um boi de canga do Estado sempre, né? Eu mesmo estou fora dessa jogada e sugiro que vocês façam o mesmo. Minha galera, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Tamo junto e eu aguardo vocês no próximo vídeo.